Bem-vindos ao Jornal da Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Instituto Nacional do Algodão, estão a capacitar produtores do setor familiar da província de Nampula em matérias relacionadas com a promoção de princípios e direitos fundamentais do trabalho. A iniciativa está integrada no projeto Algodão com Trabalho Decente, implementado pelo governo brasileiro. Durante a formação que teve início esta quinta-feira, os produtores daquela cultura de rendimento vão ter a oportunidade de trocar experiências e estabelecer intercâmbios com a finalidade de melhorar as técnicas de produção, de modo a obter elevados índices de rendimentos. Serão igualmente ministrados ao longo da formação matérias relacionadas com o conceito de associativismo e a organização do trabalho de campo. O projeto ele busca fazer o intercâmbio de experiências do Brasil com estes países, ou seja, a primeira atividade que foi feita em Moçambique, por exemplo, foi um estudo para identificar quais são os problemas principais que acontecem na cadeia do algodão e principalmente na produção do algodão. Então, foram identificados alguns estudos pela Universidade Eduardo Mondlane e, a partir desses problemas, a gente identificou no Brasil quais seriam as experiências brasileiras que poderiam resolver ou apoiar na resolução desses problemas. Então a gente identificou a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, que eles têm uma prática de diálogo social, uma prática de fortalecimento das associações locais muito interessante. E a gente também identificou a Inspeção do Trabalho do Brasil e suas experiências em combate ao trabalho infantil, em garantia de melhores condições de trabalho. Para o Instituto Nacional do Algodão, a iniciativa vai contribuir para a promoção do trabalho digno na cadeia de valor da cultura do algodão no seio dos produtores do setor familiar. Este projeto tem como objetivo promover trabalho digno, trabalho decente ao longo da cadeia de valor. Nós sabemos que a cultura de algodão é uma das culturas estratégicas para a economia nacional e neste momento conta com cerca de 20 mil postos de trabalho, razão pela qual a preocupação de criar condições dignas de trabalho para a população envolvido neste processo, e também contamos com 250 mil famílias produtoras que estão envolvidas diretamente na produção desta cultura. Daí a grande importância desta cultura na economia do país, e não só, olhando para a cadeia vasta de valor que esta cultura tem, contribui para aquilo que é a dinamização da economia rural. Em Moçambique, a cultura do algodão, considerada estratégica na economia nacional, possui mais de 20 mil postos de trabalho que beneficiam cerca de 200 mil famílias. Jornalistas de diversos órgãos de informação baseados na cidade de Nampula consideram Mário Machungo ícone e impulsionador da economia nacional. Os comunicadores referem ainda que a morte do antigo primeiro-ministro deixa um vazio enorme ao seio de todos os moçambicanos. Mário da Graça Machungo perdeu a vida vítima de doença em Portugal, onde encontrava-se em tratamento. A notícia da sua morte pegou de surpresa os jornalistas em Nampula, que o classificam de catalisador da economia nacional. A perca não foi simplesmente da família, mas foi também a perca de todo o país. O senhor Mário Machungo foi um dos economistas natos desta terra, deste país. Esteve à frente de várias políticas econômicas que levassem o desenvolvimento de Moçambique, que levassem a recuperação econômica de Moçambique. E no meio desse grupo de fazedores de políticas econômicas do país, eu penso que ele foi uma das pessoas que defendia a descentralização econômica, a liberalização econômica deste Moçambique. E um exemplo desses foi o de ser o fundador ou o primeiro PCA do Banco Internacional de Moçambique, um banco privado que surgiu num contexto de economia, nos primeiros anos em que o país começou a experimentar uma economia liberalizada. Principalmente
aqueles que estão ligados ao setor de economia, setor privado principalmente, devem procurar desde já as suas obras para seguirem aquilo que ele apregoava. Eu lembro-me de uma passagem, numa entrevista que estava a ser feita pelo meu colega Gabriel Mussavel, da Rádio Moçambique, em que perguntava ao primeiro-ministro se estava satisfeito com o seu salário. Ele disse que não estava satisfeito, mas era primeiro-ministro, e primeiro-ministro naquela altura era um indivíduo que se supunha que tivesse um bom salário, mas as ideias que ele tirava na entrevista serviam praticamente para alavancar a economia nacional naquela altura. Estou a falar dos anos 90 mesmo, quando ele ainda estava em ação no governo. E pode-se destacar aqui o fato dele ter sido o PCE de uma grande instituição bancária. Que é uma pessoa simples, mas de fortes convicções, tanto assim que ele foi o primeiro-ministro, exatamente, e quando a televisão de Moçambique foi inaugurada no dia 15 de setembro de 1994, tive a oportunidade de conversar com ele, assim, ao vivo, e verifiquei que, não só em várias ocasiões, mas essa é que mais me salta à vista, digamos assim, porque, de facto, o contacto foi mais, digamos, enfim, foi um contacto ameno, fraterno e memorável. Por essa razão é que, de facto, render homenagem a título posto uma figura carismática e emblemática da dimensão do Mário da Graça Machungo é realmente falar dos filhos mais nobres da pátria moçambicana, aqueles que deram o melhor de si para que esta pátria realmente chegasse onde está. E não só, ele também foi professor universitário, é uma pessoa multifacetada. Em vida, Mário Machungo assumiu vários cargos no governo de Moçambique entre 1986 e 1994. A sua sepultura está marcada para a próxima segunda-feira no cemitério de Lhangane, na capital do país. Académicos em Nampula divergem em relação aos métodos de implementação da justiça social no país. Consideram que a melhor forma de aplicar a justiça prende-se pela distribuição equitativa da riqueza e acabar com os ataques nas regiões norte e centro. O mundo celebra esta quinta-feira o Dia da Justiça Social. Em Nampula, os académicos avançam opiniões divergentes quanto à aplicação das leis. Nós temos alguns elementos ainda que eu chamaria resíduos, né, da Primeira República, que é, por exemplo, o Estado de Previdência, no sentido em que nós temos algumas garantias do Estado, por exemplo, para os funcionários, aqueles que trabalham para a função pública, mas também nós deveríamos ter um pouco mais ainda, apesar da crise, que nós já colocamos a crise econômica, a possibilidade de avançar um pouco mais, por exemplo, na área da saúde. A possibilidade de avançar um pouco mais, por exemplo, na agricultura. A descoberta de recursos. O mais importante é estudarmos todos os mecanismos de exploração desses recursos. Sobretudo, até que ponto essa exploração de recursos se reflete na vida da própria sociedade e, sobretudo, até local. Não é? Quando as pessoas que estão mais próximas desses recursos sentem os efeitos na sua vida cotidiana, é um aspecto positivo. Mas é preciso ainda notarmos que, ou seja, vários estudos revelam que nós não precisamos de ter muita pressa, porque num contexto de prospecção, num contexto de descoberta, é necessário que nós tenhamos calma, porque isso implica refazer renegociação de diferentes protocolos de exploração. E só assim é que nós poderemos notar, de facto, um impacto na vida dentro da comunidade. Mas é necessário que tenhamos em conta que esses recursos devem ser partilhados para todos. Acho que, fazendo uma comparação desde que ficamos independentes, hoje estaríamos piores do que nós éramos antes. Tentando perceber isso na perspectiva de que tipo de Estado nós temos, para daí medirmos que tipo de justiça nós temos. Porque, em primeira mão, nós não temos como falar de justiça num Estado sem ter que ver primeiro que tipo de Estado nós temos. Então, eu acho
se formos a falar de justiça, que é justiça social, nós tínhamos justiça social como aquela distribuição direta e equitativa ao povo daquilo que são recursos do Estado. Mas também, se calhar, até eu diria que a parte insurgente seria muito bom que viessem ao público e declarar efetivamente quais são as suas necessidades, quais são as suas reivindicações. Se é a questão do poder, se é a questão de partilha mesmo, de partilha econômica. Seria muito bom porque isso iria contribuir para que o Estado moçambicano pudesse resolver. Mas no contexto em que eles se mantêm calados, se mantêm escondidos e só protagonizam ataques, isto é uma violência, porque assim é difícil solucionar o problema. Eu acho que a grande resposta em relação a isso é pensarmos sempre no conceito de Estado. Quando eu falo que anteriormente nós tínhamos uma justiça do Estado, é porque nós tínhamos um Estado socialista, em que quem de fato era o Estado, nós conhecíamos. Mas você vai para um contexto de hoje, de um Estado neoliberal, que aparentemente a gente pensa que o Estado é o governo do dia, mas numa perspectiva neoliberal, nós estamos num Estado capitalista. E num Estado capitalista, quem comanda o Estado são os países centrais. Dia Mundial da Justiça Social foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007. Docentes da Universidade de Rovuma beneficiam de uma capacitação em matérias de deontologia profissional. A ideia é de dotar ferramentas suficientes para aplicarem ao longo do exercício das suas atividades. São cerca de 300 docentes, na sua maioria recém-contratados, que se encontram nesta sala para beneficiarem de um treinamento científico e em outras matérias ligadas à ética e deontologia profissional. Primeiro é para familiarizar os recém-contratados naquilo que é a vida acadêmica, a vida científica da universidade, assim como também o funcionamento de toda a universidade. São temas que estão relacionados com regulamentos, estatutos, o processo de ensino-aprendizagem na universidade, ética e deontologia profissional. Então, são conteúdos que eles devem ter conhecimento, assim como também se apropriar de como devem funcionar a partir de já na universidade. Estamos a falar de quantos entre novos e... Neste momento estão a ser capacitados cerca de 350 professores. Estamos cientes de que concorrem para as vagas que nós lançamos, não apenas aqueles que trabalharam na universidade, mas também concorrem aqueles que pela primeira vez querem trabalhar na universidade. No presente ano, a Universidade de Rovuma conta com mais de 16 mil estudantes distribuídos por diversos cursos entre laboral, pós-laboral e modalidade de ensino à distância. Os distritos de Muicade e Naquirila, que beneficiam do programa de alimentação escolar implementado pela Visão Mundial, estão a registrar impactos positivos nas áreas cobertas pelo projeto, com destaque para a educação, saúde e infraestruturas. No distrito de Muicate, a implementação do programa nas fases iniciais trouxe melhorias significativas nas componentes de infraestruturas escolares e nos sistemas de abastecimento de água, que permitiram elevar as taxas de cobertura para 72%. Com a ajuda desse projeto melhorou muita coisa. E nós estamos a dizer que ao longo de 10 anos que nós estamos a vir com o projeto, nós estamos só na componente de água e saneamento, estamos numa taxa de cobertura na altura rondava de 36,26%, agora já estamos nos 72% de abastecimento de água ao nível do distrito. Temos 4 sistemas de abastecimento de água que estão a funcionar ao nível do distrito. Temos um posto administrativo, estamos a falar de Imala, que tem todas as sedes das localidades, sistemas de abastecimento de água, pequenos sistemas que estão a fornecer à comunidade. E esse elenco que melhora aquilo que é a parte da componente de saneamento. Estamos a falar de construção de latrinas, estamos a falar de construção de copas e estamos a falar de despertar a comunidade de fiscalismo a céu aberto sobre esse projeto que alavancou aquilo que é o sistema de saneamento, o sistema de desenvolvimento da comunidade ao nível do todo o distrito. Na Caroa, o impacto do programa ao longo dos 10 anos da sua implementação registra-se com muita incidência nas componentes de saúde, educação, infraestruturas e sistemas de abastecimento de água. Construção de salas de aulas para os nossos meninos,
E para além da sala de aula também providenciar que é o lanche escolar para as crianças. Como sabemos, nas zonas rurais é difícil as crianças terem o lanche de manhã, mas através desse projeto é possível ter esse lanche e isso ajuda os meninos, a concentrar os meninos ao longo das aulas. E por outro lado também, dentro deste projeto temos aquilo que são as hortas escolares. Então ajudem-se, ensinem os meninos a fazer aquilo que é a agricultura. Não é? Do outro lado, depois temos a componente de águas também, que é através da constrói sistema de água, de abastecimento de água a nível do distrito e também intervém na segurança alimentar através da agricultura, no apoio de alguns grupos de produtores, associações, no fornecimento de alguns insumos e também naquilo que é transmissão de algumas tecnologias agrícolas. Com o lançamento da terceira fase do programa, que terá a duração de 4 anos, os distritos de Muicate e Nacaroa vão continuar a registrar ganhos significativos que vão permitir dinamizar o desenvolvimento daquelas regiões da província de Nampula. Ponto final desta edição. Gratos pela atenção. Fique bem. Temos o episódio de Omar ibn al-Khattab, o segundo Khalifa do Islã. Acompanhe o seu episódio, o antes e depois de abraçar o Islã. Fique bem, boa noite.